E claro que num encontro nacional de produtores de sementes de soja, a gente precisa entender quais são as preocupações do momento, quais são as dificuldades e o que tem comprometido a qualidade destas sementes. Por isso a gente vai conversar com uma assumidade no assunto, que é a doutora Fátima Zorato, que é consultora em qualidade de sementes e se classifica, né, doutora Fátima, como a perturbação da vida dos produtores de sementes. Seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer receber a senhora e todo o seu conhecimento. Muito obrigada, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora Fátima, a senhora chegou com 3 problemas que têm preocupado muito e comprometido muito a qualidade de sementes de soja aqui para o produtor brasileiro. Queria que a senhora trouxesse para a nossa audiência aqui do Notícias e falasse um pouquinho de por que esses são os 3 problemas que mais estão chamando a atenção agora. Nós temos entre vários, primeiro, nós estamos com bastante cultivares novas, né? E nessas cultivares que são extremamente produtivas, né, a gente tem visto um crescente de algumas preocupações. Então, essas 3 fontes principais. Primeiro, ela está trazendo uma desidratação, ou seja, uma semente que seca muito mais rapidamente, que traz dano de imbebição, que na hora da germinação nós vamos ter problemas ali para ela conseguir fazer essa germinação. Ela dá tipo uma anormalidade e que na verdade você tem, com trabalhos já realizados pela pesquisa, no caso a Embrapa Soja, realizou trabalhos mostrando que é possível fazer um pré-condicionamento e a gente acertar essa situação aí dentro do laboratório. No campo não tem problema em função da percolação de água do solo, que é diferente, a não ser que tenha um pivô que solte água já nas sementes, logo depois que semeia, ou então uma lâmina d'água, uma chuva com lâmina d'água. Aí sim, porque tem muita água disponível, a proteína que está ali vai buscar muito rapidamente. O segundo problema, sementes esverdeadas. Sementes esverdeadas são várias fontes que a gente tem. Então, não é apenas o clima que ocasiona, mas nós temos doenças, nós temos maturidades diferentes, a própria desuniformidade de maturação dentro da própria cultivar. Isso daí nos traz preocupação porque vai ficar a dessecação é outro que também traz isso. Traz problema porque semente esverdeada, ela deteriora muito facilmente. Mesmo ela estando em armazém climatizado, mas quando ele sai desse armazém climatizado, ali ela permanece, ela segura muito mais essa qualidade. Porém, quando ela sai, se ela for por uma condição adversa, que o produtor não consiga fazer uma semeadura ou ele pegue muito antecipado, essa semente está correndo o risco de deteriorar ali no produtor. Então, é uma preocupação constante e ela traz problema de qualidade. Em relação à terceira fonte, esse daí é uma coisa que tem acontecido e todo mundo estava assim, sem se preocupar muito com ele, mas nos últimos tempos a gente está vendo, estão surgindo muitos cultivares com ele, é o rasgo no tegumento. Nós sabemos que tegumento, ele intacto, ele íntegro, ele é a proteção do embrião com o meio externo. E ele tem uma grande responsabilidade, uma das funções é o controle da absorção de água. Portanto, se eu tenho um tegumento que está sofrendo um rasgo ali, a gente chama de rasgo, ele é uma ruptura fisiológica ou um rompimento fisiológico, tem várias sinonímias, mas ele foi popularizado no Brasil como rasgo em semente, né? no tegumento da semente de soja. E aí o que acontece? Ele é uma coisa que se a partir da maturidade fisiológica da soja, que é quando ela entra, começa a desligar, a semente perde a conexão vascular com a planta-mãe. Então, como ela tem muita proteína, ela fica muito fácil de deteriorar, porque ela vai absorver ou vai perder água no meio. Ela vai ficar muito fácil de fazer isso. A proteína gosta de água, né, para traduzir facilmente. Ela gosta de água. Então, se tiver o ambiente úmido, ela vai absorver. Se tiver seco, ela vai perder. Isso daí causa deterioração por umidade, que nós falamos. E esse rasgo, ele descola, aonde tem o rasgo, ele descola. E nesse descolamento é que essa deterioração ocorre muito mais intensamente. Então, os testes que nós fazemos vai detectando, né, para a gente ver qual que é a intensidade. Se pega o eixo embrionário, que na soja ela é composta, ela como um todo é o embrião. Mas ela tem o eixo embrionário, que tem radícula, que é a raiz, e tem a parte aérea. Então, ali é o coração da semente. Tá? E se tem a deterioração ali naquela região, principalmente na radícula, não tem mais força essa semente, ela vai perder a viabilidade. Então, tem que ser monitorado.
Em relação ao tratamento de sementes, também é um problema. Por quê? Porque ele fica muito mais concentrado nesse lugar de ruptura, tá? E aí traz problema. O industrial um pouco menos, fica concentrado, mas bem menos, em relação ao on-farm, que é feito na fazenda do produtor. Ele fica mais concentrado por causa de cauda, né, volume de cauda e tudo mais. Então, traz essa preocupação para a gente, sim. Então, esses 3 fatores são os fatores que eu considero que estão relacionados ao potencial fisiológico, que é vigor e germinação da semente de soja. E, doutora Fátima, a senhora também destacou durante a sua apresentação que a semente de soja ela é uma semente muito sensível às condições climáticas. E uma semente que pode apresentar esses problemas, ela fica ainda mais vulnerável num país onde o clima é sempre uma surpresa para o produtor. Sim, está sendo uma caixinha de surpresa, né, para a gente. El Niño, Laninha, né? Essas 2 coisas aí. Então, ora tem muita água, ora tem pouca água, tem temperaturas muito elevadas, que a gente está vendo ano a ano subindo essa temperatura realmente. E a soja é uma das espécies mais responsivas às condições ambientais. Então, os estresses que ocorrem nessa ordem aí, eles carregam tudo isso aí e intensifica essas situações. Eles que são os intensificadores dessas fontes aí, tanto de desidratar a semente, quanto de deixar esverdeada, quanto de deixar rasgada, dependendo, né, de se tem deterioração por umidade. Então, esses 3 estão nos preocupando em função desses estresses climáticos aí. Doutora Fátima, que tipo de adversidades causam problemas como esses? Eles estão conectados ou ligados ou relacionados à época de plantio, a regiões de plantio, a formas de plantio ou de colheita? A que estão relacionados esses problemas? Primeiro, nós temos aí as localizações. Se você prestou atenção nas palestras que veio do França, ele mostrou as regiões, as altitudes, né? Nessas altitudes, nós temos aí a importância muito grande, que quanto mais alto é melhor para fazer semente. E hoje nós temos semente produzida em altitudes menores. Então, a localização, o tipo de solo, né, que vai interferir onde? Na composição química dessa semente. E essas situações estressantes vão fazer alteração nessas composições também, né? E aí traz todo o ingrediente ali para atrapalhar a qualidade. Então, nós temos sim que observar, né? Nós temos muitas cultivares e elas respondem muito diferentes uma das outras. Inclusive o rasgo no tegumento é uma disposição genética. É um aspecto fenológico, mas com predisposição genética. Então depende da genética. Tem uma que no mesmo lugar que a outra sofreu o estresse, ela não fez nada, enquanto que uma ficou com o rasgo. Uma ficou esverdeada, a outra não. Então tudo tem dependência genética. Tudo tem dependência. Então, nos diferentes tipos de solo, nas diferentes altitudes, nas diferentes regiões brasileiras, nós temos uma diversidade muito grande de respostas. E como mitigar os efeitos de processos como esse, doutora Fátima? A gente precisa profissionalizar ou preparar mais aquelas pessoas que estão ali em todos os processos, desde a distribuição das sementes até o seu plantio efetivo? Com certeza. Eu acho que hoje a palavra-chave você usou, é o preparo das pessoas para elas perceberem, principalmente dentro dos laboratórios que analisam a qualidade da semente, para poder fazer a comunicação com os seus pares para avisar dos perigos que está sendo corrido. Então, hoje, nós podemos, a partir do momento que são detectados, nós temos hoje as tecnologias. Primeiro, nas sementes que está desidratada, eu posso usar o pré-condicionamento dentro do laboratório, né? No campo, eu já falei, se tiver toda a condição normal que normalmente tem, você vai nem perceber isso daí. Agora, você pode fazer, por exemplo, a semente esverdeada. Nós temos hoje as seletoras de cores, né? Que é baita de uma ajuda tecnológica que nós podemos contar com ela. Então, para diminuir aquela intensidade, né, porque fica um pouco de verde, mas a intensidade muda, porque as mais verdes saem. Você tem na questão do rasgo, se ele tem a deterioração por umidade, eu estou avisando que esse rasgo pode correr risco, então como que eu tenho que fazer? Eu vou conseguir tirar no beneficiamento, né? Então, esse preparo do analista e das pessoas que estão em volta do laboratório, ele ajuda muito na comunicação de como fazer melhorar isso daí. E para poder aplicar as tecnologias, fazer o que for necessário. E tudo isso vai ser decisivo para que as perdas no campo
sejam também minimizadas. Com certeza, com certeza. A gente observa claramente aonde tem os locais que estão já, as pessoas preparadas e tudo, eles estão fazendo um trabalho que você nem percebe que eles passaram por um problema climático, de tão bonito que está esse trabalho, entendeu? Essa conversa entre eles, essa troca, porque é como se fossem igrejinhas dentro, né, do setor de qualidade. Nós temos várias, tem o campo, tem a indústria de beneficiamento e tem a qualidade. Então, se a gente não se fala, essas pessoas não se comunicam, você tem problema. E empresas que você está vendo esse preparo, a comunicação está linha reta e eles estão conseguindo passar por um ano sem os problemas que muitos estão tendo, entendeu? Eles têm, mas é diferente a forma de trabalhar. Doutora Fátima, para a gente finalizar, eu queria a sua perspectiva de um cenário que também trouxe aqui para o Notícias Agrícolas, que é a questão da soja convencional. Hoje a gente tem visto o produtor voltar para a soja convencional, em alguns casos, voltou a se interessar, né? A gente viu um movimento contrário há algumas décadas, e hoje a gente vê essa volta à discussão da gente voltar a discutir soja convencional. Quando a gente fala de qualidade de sementes para a soja convencional, o processo é ainda mais sofisticado? Não, ela tá igual. O que nós trabalhamos, a qualidade, ela está igual, né? O que tem de diferença é que as sojas convencionais que são utilizadas são sojas mais antigas e elas não tinham tanto problemas quanto nós temos hoje. Essas sojas mais de agora, inclusive eu chamo elas de bebê mimado exatamente por isso, né? As do passado, elas eram menos problemáticas, então muita soja que tem de convencional são sojas muito mais trabalhadas, que a gente tinha muito mais o comportamento delas, né? Então é mais fácil assim de você resolver o problema, mas tem as mesmas situações, assim, uma deterioração por umidade, o ataque de percevejo, o dano mecânico, né? Seja um latente, que é de alta umidade, ou de baixa umidade, que é o imediato. Todos esses problemas existem, mas eu diria para você que elas têm menos problema dos atuais. Tá? Doutora Fátima, é um prazer recebê-la aqui no Notícias Agrícolas. Espero que a senhora esteja mais vezes conosco. Obrigada, eu que agradeço e desejo um sucesso para o nosso agricultor, que é o carro-chefe desse país. É verdade. Doutora Fátima Zorato, direto do EnSoja 2022, aqui no Notícias Agrícolas.